Está começando mais um Mundo Brasil Cast. Hoje a gente está com Adenilson, que é contador. Bem-vindo. Obrigado, Vanessa. Agradeço muito pelo convite, né? Agradeço a vocês duas, agradeço ao Mundo Brasil Cast, né? É uma oportunidade única, né, de ter um veículo de comunicação como esse, onde a gente pode estar partilhando, né, nossas experiências, enfim, né, e pode, de uma certa forma, contribuir, né, com a comunidade brasileira aqui na Bélgica. Ai, que bom, Adenilson. Adenilson, a gente quer saber um pouquinho da sua história antes de você chegar aqui. O que te motivou a vir para a Bélgica ou escolher a Bélgica como o seu país de residência? Meu Deus, que é uma pergunta que, se eu for falar aqui, dá uma história. Dá uma história, não, dá um livro. Queremos ouvir. Mas, pois bem, né, assim como muitos, né, de nós, brasileiros e brasileiras, né, quando estamos no Brasil, a gente sempre quer buscar tem que ter uma perspectiva de melhorar. Tanto a sua vida, o que seja no aspecto social, o que seja no aspecto de aprendizado, o que seja no aspecto profissional, né, até familiar. A gente tem sempre essa visão, e era uma das minhas visões, né? E quando eu estava terminando a universidade, lá, em Ciências Contábeis, e uma das vontades que eu tinha era de aprender uma outra língua, né? É claro que aprender no Brasil tem escola de língua, francês, português, inglês, ou português também, claro, inglês, enfim, né? Mas é diferente quando a gente está em outro país, né? Vocês estão aqui há pouco tempo, vocês sabem muito bem. Tá? E a minha vinda para a Bélgica foi de uma certa forma até por acaso, porque confesso que antes a minha pretensão era de ir para a Itália, né? E bom, e aí como eu consegui me inscrever na Universidade de Louvain-la-Neuve para fazer uma pós-graduação, né, na área que eu estava fazendo, que até era gestão de empresas, né, mais voltada para o associativismo. E, bom, e aí de uma hora para outra eu escolhi vir para cá, né? E foi bom, né? Até inclusive quando eu vim para cá, eu falei, onde é esse país, Bélgica? Eu só sabia que era terra de chocolate. Eu só sabia que tinha uns diabos aqui, né? Que era o diabo hoje, né? E eu só conhecia quando eu tinha na época de Copa do Mundo. Enfim. E aí, bom, eu vim, né? Eu vim, confesso que nos primeiros anos foi, assim como muitos brasileiros, até agora há pouco estava conversando com o nosso amigo aqui, né? Que me perdoe, esqueci o nome agora, né? Que ele falava do primeiro ano aqui, é muito difícil, né? E sobretudo quando eu cheguei aqui, que foi há uns 20 anos atrás, até mais, foi em 99, que não tinha todas essas facilidades de comunicação como a gente tem hoje, né? Eu lembro que para poder telefonar, cheguei aqui e fiquei um mês ou dois sem falar com meus pais. Quando eu liguei, meu pai estava bravo. Nossa, né? Preocupado. Exatamente, né? Porque naquela época, para poder ligar, você tinha que comprar um cartão, ou comprar uma ficha e ir para o orelhão, né? Para aquelas cabines telefônicas, né? que tinham aqui. Em alguns lugares, se não me engano, eu acho que tem, talvez como museu. Né? E aí aguardava tempo na fila, né? E eu lembro que uma vez, quando eu cheguei, foi em janeiro, né? Que solidão, né? Foi na época que estava nevando, né? E o Adenilson chega no aeroporto, né? Só com aquela calça brasileira, né? Se achando, pensando que estava bem protegido do calor. Como eu senti frio, até no banheiro eu tinha medo de ir, né? Oh, meu Deus do céu. Eu também, tanto que estava frio. Aí eu lembro que eu estava, caramba, isso já estava uns 3 vezes, que é aquela solidão, filha da mãe. Ou é uma solidão onde você está no meio das pessoas, né? Mas mesmo assim, né? Aí foi lá em Schaerbeek, aquela igreja linda de Schaerbeek. Né? Eu achava bom porque tem aquela Gare de Schaerbeek, a estação de Schaerbeek, que me dava aquele sentimento que está parecendo que eu estava na Rússia, né? Porque tem aquela cópula, né, da Gare de Schaerbeek, que eu achava muito bonita. Né? E aí eu subindo aquela rua, da Gare até a igreja, né? Tudo muito bonito, tudo muito branquinho, mais um frio, que meu Deus do céu, eu falei, Jesus. Aquela tristeza danada, eu subi até fazendo minhas orações, né? Eu falei, caramba, será que Deus vai me escutar aqui? Eu não estou me escutando, enfim. E, então, assim como muitos brasileiros, então esse período foi muito... Aí o que eu fiz? Focalizei nos estudos, né?
focalizei nos estudos primeiro, focalizei na língua, porque como o objetivo era entrar na universidade, né, para poder fazer a pós-graduação, então eu tinha no máximo 7 meses para poder aprender o francês. Né? Eu me lembro até hoje, quando eu cheguei no aeroporto, né, que a minha namorada na época foi me buscar, né, eu falei, você vai ter que aprender o francês, né? Eu pensei, caramba, né? Verdade. Ainda tem isso. Não é sobre. Exatamente. Então vamos começar a primeira fase, né? Aí eu falei, tá bom, como é que fala? Eu me chamo. Ela disse, Gemartela. Eu disse, que é isso? Gemartela? Que é isso? Claro que eu não falei, eu pensei comigo. Né? Eu falei, meu Deus do céu, bom, já estou aqui, né? Entrei na água, agora né? Tem que encarar. Tem que encarar, não pode afogar, não. E aí o que eu fiz? Né? Nos 6 primeiros meses, eu estudei o francês dia e noite, praticamente sem parar. Mesmo? Exatamente. Sim, porque eu tinha que fazer uma prova para conseguir estudar na universidade. Você tinha que estar preparado. Exatamente. Né? Então não era brincadeira. Né? Não era aquele negócio de fazer de conta que eu sabia falar. Ou, né? Se der certo ou não der, não tinha opção, né? Não tinha opção, exatamente. E aí foi 6 meses realmente acirrado. Né? Foi até por isso que eu que eu fiquei sem falar, né? No Brasil. Né? Mas quando chegou nas provas, que eu lembro até hoje, né, a prova foi em julho, né, aí eu passei. Eu falei, meu Deus legal. do céu. Então hoje alguém pergunta, Denise, como é que você fez se conseguiu aprender o francês assim? Né? Hoje, Em 6 meses. exato. Eu falei, bom, foco, concentração, determinação. Né? Então, porque às vezes alguns compatriotas estão aqui, né, estão há 2, 3, 4, 5 anos. Sim, né? não conseguem. E não conseguem. Mas é isso que eu acabei de dizer, né? Se você colocar na cabeça, focalizar, né? Centra, é isso que eu vou fazer, e se dá uma data, consegue. Né? Assim como tudo na vida, né? Assim como quando você vai construir uma empresa, constituir a empresa, quando você vai aprender uma outra formação que seja, né? Então, esse é um dos pontos principais. Porque só você sabe de você mesmo, só você sabe dos seus limites. Né? E eu conhecia meus limites. E a cada atividade que eu vou fazer, a cada empreitada que eu vou fazer, eu sempre faço, ou que seja como profissional, né? Ou que seja na vida social, é importante. Hoje, por exemplo, desde quando eu cheguei, só voltando um pouquinho, né? Além dos estudos, a partir de um certo tempo eu me interessei muito pela vida da comunidade brasileira aqui. Né? Então, hoje, por exemplo, eu sou, além de contador, além de gestor de finanças e consultor, né? Hoje eu sou coordenador presidente do Conselho de Representantes Brasileiros Brasileiros na Bélgica e Luxemburgo, né? Estou também do Conselho Diretor do Conselho de Representantes Brasileiros no Mundo, né, de Brasileiro no Exterior, que é o CRB. Até é nesse conselho que estava fazendo a reunião agora, onde lá a minha responsabilidade é as finanças. Né. Então, por que essas duas organizações, uma a nível Bélgica e Luxemburgo e outra a nível mundial? Porque a minha preocupação desde quando eu cheguei realmente era com a comunidade local. Né? As suas dificuldades, os seus perrengues, né? Como foi falado agora há pouco, que eu também tive muitos. Né? Às vezes alguém fala, você veio em uma situação privilegiada, você veio para estudar, né? Você já tinha um visto de estudante. Né? Claro, eu não posso dizer não, né? Eu tenho que admitir que sim, mas nem por isso eu deixei de me preocupar, né, com aqueles que não viviam a mesma realidade do que eu. Né? Não estou dizendo que eu sou melhor nem pior do que ninguém, é simplesmente uma preocupação que eu tive sempre. Né? E isso me levou a fazer praticamente quase tudo que eu faço hoje, né? Inclusive na profissão. Por exemplo, recentemente, o ano atrasado, se não me engano, criei uma organização, né, que é a Angel Account Consultants Network, a Angel, que é consultoria e contabilidade, né, do network. Então, alguém fala, bom, essa organização é estritamente profissional, né, estritamente comercial. Sim, um aspecto sim, mas a nossa comunidade brasileira aqui tem essa necessidade. Né? Sim. Tem essa necessidade
E questões simples, né? Desculpa, eu vou falando, mas se não me cortar. Depois a gente é bom ouvir, né? É verdade, a sua história, né, a gente vai se habituando, é exatamente o que a gente queria saber, é a sua história. Mas só voltando um pouquinho, para você chegar no patamar hoje que você está, né, sendo representante, como você falou, tão importante, e tendo a empresa hoje aqui, quais foram, assim, os desafios que você enfrentou? Porque a língua a gente já viu que você teve que pegar em 6 meses, já é o primeiro desafio, né? Para você conseguir se encaminhar aqui. Mas quais assim, você conseguiu se habituar à cultura? O pessoal te recebeu bem aqui? Fala pra gente, assim, os desafios que você teve para chegar onde você está hoje. Olha, eu acho que para mim o primeiro desafio foi eu mesmo, né? Primeiro aceitar a cultura diferente, né? Porque no primeiro reflexo que a gente tem, no Brasil é melhor do que isso, né? Normal. A comida lá é mais gostosa, né? Alguém faz uma coisa no Brasil, eu nunca faria isso, né? Então, por isso que eu falo, o primeiro desafio foi eu mesmo, né? Me abrir, né? Aí alguém já me disse, Deus, mas desde quando você estava lá no Brasil e queria vir para fora, você já tinha essa abertura de espírito, né? Mas uma coisa é você ter essa perspectiva e outra coisa é você viver, é você... De fato. Exatamente. Então, esse foi o primeiro desafio, né? Mas na parte prática, né, foi sempre olhar, analisar, sentir, né, e acolher. Por que eu estou falando isso? Né? É claro que aqui na Bélgica, né, tem enorme de nacionalidades diferentes. Só para vocês terem uma ideia, nem São Gil é uma da parte que tem mais concentração de brasileiros, né, tem mais de 140 nacionalidades diferentes. Nossa! Né? Então, isso só para vocês terem ideia da diversidade que tem aqui na Bélgica, e sobretudo em Bruxelas. Né? Então, uma vez que a gente tem amigos, né, não só brasileiros, né, que isso a gente tem que levar, tem que procurar fazer. Algumas pessoas falam, eu gosto de estar no meio brasileiro. Excelente, né? Excelente, não estou falando para poder esquecer os nossos compatriotas brazucas, não, né? Mas essa mistura, essa busca de compreensão da outra nacionalidade, sobretudo no país que nos acolhe, isso é muito importante. Né? Alguém fala assim, mas eles nos acolhem como? Eles não pediram para mim vir para cá, mas você fica pedindo mais vezes. Né? Mas quem não, você está ali no meio. Isso, está sendo acolhido. Exatamente. Então, a primeira dificuldade, o primeiro desafio que teve foi eu, né, procurar ouvir mais, né, procurar falar menos, procurar entender, procurar acolher e, quando necessário, né, quando se fazer sentir, eu dar a minha opinião e um feedback com relação ao meu país. Né? Agora, isso eu falo de uma forma geral. Né? Agora, quando fala de uma forma, na parte de cultura, né, é a mesma coisa. Né? É a mesma coisa, eu já falei, né, que é o fato de entender. Agora, quando fala na parte profissional, na parte de convivência, né, eu volto a falar da cultura também, né? Porque, por exemplo, quando eu falo da parte profissional, a cultura de trabalho aqui é um pouco diferente de lá. Né? A cultura de convivência social também. Né? Como assim a diferença? Por exemplo, dá um exemplo para o pessoal entender de casa. Por exemplo, uma das coisas, no Brasil eu sempre trabalhava de sol a sol, né? Ou seja, trabalhava bastante como grande parte dos bons brasileiros. Né? E aqui, é claro que aqui também tem esse trabalho, só que a gente não percebe que às vezes fala, não, os brasileiros trabalham mais do que os belgas, mas tem uma outra perspectiva de trabalho. Né? Aqui, por exemplo, né, tem os horários, respeita os horários, na hora de pausa, e é raro, por exemplo, né? No Brasil, agradeci pelo fato de ter um emprego. Né? Aqui, quando eu via algumas pessoas recusando, né, de trabalhar, né, porque aquilo não ia ao encontro do que ele queria, né, fala, caramba, você tem um emprego, está ganhando muito bem, né, por que você recusa? Não era aquilo. Então, é uma outra cultura. É claro que a minha vida no Brasil foi diferente de alguns brasileiros, porque, por exemplo, eu comecei a estudar com 10 anos, né, que eu comecei a ler. Né, e para eu terminei a minha universidade, já estava com 30 anos. Né? E para poder eu conseguir, eu tive que estudar de sol a sol, né?
e estudando à noite e trabalhando durante o dia, porque eu mesmo que pagava os estudos. Então é diferente de muitas outras pessoas, né? E sobretudo, sem contar dos europeus, né? Principalmente belgas. Então isso a gente tem que procurar entender, né? Então são culturas diferentes, né? Até nos estudos, por exemplo, aqui, eu lembro que nas primeiras provas da universidade eu levei um pau fila da mãe, né? Porque acostumado na universidade que eu estudei na Pontifícia Universidade Católica em Goiânia, né? Então você fazia as provas, tinha uma sequência de provas, e aqui não, você estuda, no final do semestre você faz a prova toda. Exato. Então, eu estava ali, bom, eu teve algumas mudanças de 20 anos para cá. Né? Mas aí, tranquilo, estudando, falei, não, esperando. De repente, o blocus, né, que eles chamam de blocus, é um período em que você fecha tudo para poder estar estudando. Eu falei, caramba, agora tenho que estudar todo esse calhamaço de livro agora. Né? Enfim, e aí que eu fui sentar, falei, Adenilson, né, você tem que... Então, são dinâmicas, são culturas diferentes nesse sentido, né? E outro desafio também, né, foi a maneira de trabalhar, né? Lá está a formação em ciências contábeis, né? Ok, o princípio da contabilidade em todo mundo, né? Mas a maneira de trabalhar, a cultura é diferente, né? Levando em conta também as leis, né? Eu gosto muito de tudo que é a parte de tributos, né? Tanto é que aqui eu procurei me especializar mais na parte tributária, né? Tanto é que hoje eu dou consultoria via a Anjo, né? Tudo que é a parte fiscal. Então, só te cortando um pouquinho, mas essa consultoria e todo o seu trabalho é só para os brasileiros que estão aqui ou você faz para geral belga? Tá, a minha especialização é dentro da parte fiscal belga, né? É claro que tenho conhecimento brasileiro, tanto é que no Brasil eu estou inscrito, né, do Conselho Regional de Contabilidade, né, do Estado de Goiás, então eu sou contador lá também, né? E no momento, como a nossa organização tem 2 anos, né, que foi criada, o foco primeiro é os brasileiros, né? Porque eu lembro que quando foi para poder criar essa organização, eu falei, mas esse tipo de trabalho você tem pessoas que oferecem, tem organizações que oferecem. Eu falei, sim, tem organizações que oferecem, mas não em português. Exatamente. Né? São organizações que oferecem, mas não convive, não sabe realmente da realidade dos brasileiros e as brasileiras que tem aqui. Né? Tem pessoas que vêm com uma consultoria, ou que seja fiscal, né? Ou que seja financeira, ou que seja de gestão, né? Que é simplesmente pelo fato de não ter um domínio da língua francesa, né? E também por não conhecer as particularidades, né, da abertura de empresa ou até mesmo da declaração de imposto. Posso já fiz e faço, né, consultoria para belgas, para de outras nacionalidades, como portugueses, por exemplo. Então não é só brasileiros, então tem portugueses que vêm até mim também. Né? Mas a prioridade, né, espero que os belgas não me ouçam, a prioridade é os brasileiros. Ai, que legal! Adenilson, e os brasileiros que procuram a região Consult, geralmente eles já vêm por indicação, tem alguma divulgação que vocês fazem, ou eles já vêm porque eles fizeram com empresas belgas e não entenderam nada, e então vieram com o brasileiro para entender de fato a língua e os detalhes como um todo. Como que acontece? Ok. Vai de várias maneiras. Tudo que você mencionou aí são dessas maneiras. Que até inclusive divulgação propriamente dita, a gente não fez ainda. Né? Até porque nós começamos, né? Comecei e no primeiro ano para poder sentir um pouco, né, a necessidade. É claro que a necessidade, diante das atividades que eu já fazia, né, que eu já faço, eu já sentia isso, né, que era preciso ter uma organização que respondesse a essas demandas. De uma certa forma, eu já fazia esse trabalho, de vez em quando alguém me pedia para fazer. Então, a gente não teve tempo ainda e nem necessidade de fazer, a gente tem o site, tem um domínio, tem tudo, está registrado, né? É só publicar. E é claro que
eu atendo uma pessoa hoje, né? Essa pessoa vê uma outra pessoa que está precisando, né? Então, até agora, a maioria das pessoas vem por indicação. Indicação, né? Legal, né? Ou então, teve um momento que eu estava fazendo live na minha parte, no meu perfil Facebook privado, né? Que eu parei simplesmente por questão de tempo mesmo, né? Questão de tempo de estar fazendo. Então, durante a pandemia, a gente ficou inventando coisas, né? É uma das coisas que eu inventei. Então, de diversas maneiras, né? E desse período de conhecimento prático da realidade dos brasileiros e das brasileiras aqui, né? Então, está sendo o momento que esse ano que a gente vai estar revendo o nosso perfil de atendimento, diante da experiência que teve desde meados de 2020 para cá, né? Então, que eventualmente a gente vai estar já publicando a página, tanto no Facebook quanto no site da rádio, né? Mas tem diversas maneiras que vem, né? E a gente não procurou se alongar, fazer mais divulgação também, porque as demandas que a gente tem tido até agora, é o suficiente de tempo que a gente tem para poder estar disponibilizando. Né? De acordo com o tempo. Exatamente, porque além da ANJA, é claro que eu trabalho em outra organização, né? Uma organização internacional, né? Onde eu sou responsável pela contabilidade, toda a parte de gestão contábil da organização, que me toma 3, 4 dias na semana. Né? Então é bastante. Exatamente. E lá é uma organização que a gente tem em torno de 90 filiais, né? E mais 148 parceiros, né? Diferentes magazãs. Então, já tem trabalho suficiente que me toma o tempo, né? Apesar que a gente tem assistentes de contabilidade ou 2 outros colegas contadores que eles cuidam mais da parte comercial, enfim, a gente se divide o trabalho, mas a parte contábil, financeira e fiscal fica mais comigo, né? Então já me toma bastante o tempo, né, de estar... Mas para mim é uma paixão, né? Eu gosto demais de oferecer esse serviço. Né? Que legal. E conta pra gente um pouquinho do imposto de renda do brasileiro, né? Um brasileiro que ele vem pra cá, que ele começa a viver aqui. Desculpa. Você faz esse trabalho, né? Sim, sim. Olha, tem uma certa particularidade, eu explico, né? Porque geralmente o brasileiro, quando vem para cá, né, nem todos... Bom, tem 2 aspectos. Tem um aspecto da responsabilidade fiscal desse brasileiro, dessa brasileira que está no Brasil, né, e desse brasileiro e dessa brasileira que está aqui na Bélgica. Né? Por que eu falo a responsabilidade fiscal? Porque eu vou dividir em 2 momentos, tá? A parte do Brasil. Quando você sai do Brasil, né, quando você se projeta para sair do Brasil, então, infelizmente, são raros aqueles que se organizam também junto à Receita Federal. Né? Então, hoje, por exemplo, a gente fala hoje na declaração de saída definitiva do Brasil, né? Alguns até assustam, né? Sim. Mas Jesus, definitiva Eu não posso voltar mais. exatamente. O que é isso? Eu nunca ouvi falar isso. Né? Essa questão da declaração de saída definitiva, por que eu estou mencionando isso? Porque faz parte da responsabilidade fiscal. Quando você sai do Brasil, uma das coisas que é orientado sempre, né, é você fazer a comunicação de saída definitiva. Né? Ou seja, é como se você chegasse para a Receita Federal e falasse: olha, gente, eu estou indo, estou saindo fora do Brasil, né? Então não sei quando é que eu volto, não, eu estou indo embora. Né? E isso faz mediante, é simples de fazer. Né? Simplesmente pode ir no site e dar todas as informações, que é a comunicação, você está comunicando. Se a pessoa não tiver essa facilidade para fazer, procura um contador, ou um gestor de finanças, enfim, ou um consultor, assim como eu. E quando a pessoa está fora, já chega no exterior, e aí ela tem que fazer a declaração. Ou seja, antes de fazer essa declaração, fazer a comunicação. Essa declaração seria como se fosse a última declaração de imposto de renda que você faz saindo do Brasil. Isso. Aí você fala: eu saí do Brasil de férias, vou ficar 2 meses, eu preciso fazer? Não. Né? Somente quando você vai ficar há mais de 12 meses. Né? Por exemplo, em 2022 você projetou de sair do Brasil. Né?
Aí você vai, entra no site, né? Faz a comunicação que está saindo. Quando você chegou, se você saiu em 2022, desculpa, né? E aí esse ano você tem até o último dia do mês de fevereiro para poder fazer essa declaração, né? Porque se você não fizer, a partir de maio você tem que fazer essa declaração, né? Ou você não faz, enfim, depois eu vou voltar. Sim, eu vou chegar a quais a consequência que isso pode levar, tá? Só para explicar a prática, então. Você chegou aqui, aí você tem, a partir de 2 meses, você já é aconselhado a estar fazendo. Mesmo estando ilegal, sem documento. Mesmo você estando em situação irregular. Isso. Tá? Porque você saiu do Brasil para ir para o exterior, para o governo brasileiro, não interessa se você está em situação regular ou irregular ou não, né? O que interessa para o fisco brasileiro é que você não está lá, né? Se você não fazer essa declaração de saída, para o fisco você está lá. Ele está esperando que o ano que vem você faça a declaração, né? Aí quando você chega, aí você faz a declaração. Se você não souber como fazer, você procura um contador, como eu disse agora há pouco, né? Você faz todo esse trabalho para as pessoas, né? Sim, eu posso estar fazendo, né? Eu explico quando a pessoa vem, né, eu explico tudo e é a pessoa de decidir se ela faz ou não. Entendi. Agora, o que pode... quais os problemas que eu posso ter? É claro, se você não fazer a declaração, você pode correr o risco, né, de ter o CPF até um dado momento suspenso, né, porque você não faz esse ano, né, ok, você faltou. Não faz o ano que vem, aí você faltou, está fazendo, né. Aí, em um dado momento, o fisco vai ficar preocupado. O que foi com meus filhos? Não vem me prestar conta, né? Mas então pode ter incidência depois. Você quer fazer, suponhamos que um dado momento, que você não fez a declaração para o fisco brasileiro, você está lá ainda, né? Um dado momento você quer ser sócio de uma empresa, né? Você não tem a sua declaração em dias, né? E aí, obviamente, você pode ter multas, né? Você pode ter multas. Quando eu falo, pode até ter o CPF cancelado, isso já é um extremo, né? Exato, sim. Porque você não teve, aí você assusta que tem que fazer a declaração, e é claro que multas você vai ter que pagar. Multas você vai ter que pagar, né? E eu sempre aconselho de estar sempre em dias, porque é simples, né, de fazer. É simples de estar em dias, porque você não vai pagar nada, né, sobretudo. Se você for fazer uma consultoria, é claro que você vai estar pagando para o consultor, né, que é mais seguro, porque aí vai estar dando todas as informações, né? E o fato de fazer a declaração de saída definitiva, porque tem muitas pessoas que ficam preocupadas. Eu tenho que fechar minha conta bancária no Brasil? Não, né? Você continua tendo sua conta bancária no Brasil, continua tendo sua movimentação bancária no Brasil. Quem teve conta lá continua tendo, né? Alguém me perguntou, meu Deus, mas eu tenho empresa lá no Brasil, eu tenho minhas casas lá no Brasil, né? Eu tenho alguém para poder estar fazendo minha declaração no Brasil. Eu preciso fazer declaração de saída definitiva? Não, né? Você não é obrigado nesse sentido, né? Se você já tem, todo ano, você não se preocupe de estar fazendo declaração, né? Se todo ano você não se preocupe porque tem alguém que tem a procuração para estar fazendo para você, ou se você vai lá cada ano e faz, né, como eu conheço algumas pessoas, né? Inclusive na semana atrasada teve alguém que veio justamente para procurar, porque alguém tinha feito comigo, ela ficou preocupada, né? Sim. Então essa era a situação dessa pessoa, que era a situação de muitos brasileiros, né? Tem essa possibilidade de fazer, né? Tem uma movimentação lá, não precisa, né, de estar fazendo, né? Justamente porque já tem. Mas é interessante ter atenção que se você está no exterior e você está trabalhando, você adquire bens via o que você arrecadou no exterior, né? De repente você compra uma casa, de repente você compra carro, de repente você compra fazenda, enfim, né? Tudo isso tem que estar declarado, né? Declarado lá e aqui? Declarado lá. Né? E aqui, a segunda parte aqui eu vou estar falando, né? Então isso tudo tem que estar sendo declarado lá, né? Mas bom,
Então são pontos de atenção que a gente tem que ter atenção. Aí você fala, mas eu vim para cá e não fiz a declaração, e agora? Né? É sempre a tempo de fazer. Né? Mas durante esse tempo eu tive adquirir bens, eu tenho que declarar quando eu voltar? Sim. Né? Aí eu falo assim, a minha avó vai vir para cá, né? Ela está aposentada, ela não precisa não, né? Tadinha, ela não trabalha, vai só ficar aqui uns 2 ou 3 anos comigo? Sim, ela tem que fazer. É mesmo? Exato. Sim. Ai, gente, que interessante, ó. Já Então, fica a dica. Exatamente. Então, mesmo que a pessoa está aposentada, enfim, que ela recebe a aposentadoria dela lá, né? Interessante, ela não fez, olha, eu estou saindo, né? Vou ficar uns 3 anos na casa da minha filha, né? Que mora na Bélgica, então, e ela continua recebendo a aposentadoria dela, a aposentadoria não vai estar sendo bloqueada. É mesmo, legal. E quando as pessoas retornam para o Brasil, ela fez a declaração lá, que estava saindo do Brasil, mas aí depois de 3 anos ela retornou para o Brasil. Ela tem que fazer algum processo para falar assim, eu retornei, já estou aqui. Porque ele fechou, né? Fez o definitivo e depois voltou. E aí? Tá, não, boa pergunta, né? Não, ela não precisa fazer nada. Né? Quando ela volta para o Brasil, por exemplo, ela voltou em 2023, esse ano, por exemplo, a pessoa já ficou aqui no ano que vem, tem a sua declaração de saída definitiva, ela vai estar voltando para o Brasil. Né? Simplesmente, ela introduz no ano seguinte, né? Não nesse ano, né? Porque ela chegou lá agora em 2023, 2022 ela estava na Europa, né? Então no ano seguinte, em 2024, ela faz a declaração normal. Né? Como se nada tivesse acontecido. Exatamente. Aí só o fato de você introduzir a declaração com base no ano que você chegou, né? É claro, se você chegar lá agora esse ano, não tem como você fazer, não tem por que você fazer, porque todo ano passado, repetindo o que eu disse, todo ano passado você estava fora. Né? Então, você deu a introdução e pronto. Né? Porque o fato de você ter feito a declaração de saída definitiva não fica bloqueado, né? Ou seja, você não tem como entrar no sistema, não. Né? É simplesmente você fazendo, a Receita Federal já entende que você está lá. Né? Entendi. Exato. E se você chegar lá esse ano, por exemplo, e fazer, e aí eles vão falar, bom, você estava mentindo, né? Porque por isso que tem que esperar o próximo ano. Exatamente. Não, show de bola. Denilson, muito obrigada. E eu só para finalizar a última perguntinha, porque hoje você é contador, você é palestrante, e só para finalizar que a gente queria saber muito um pouquinho do seu projeto social, que a gente ficou sabendo que você tem um projeto social, né? Você trabalha como voluntariado social. Olha, como que funciona, só pra gente... Tá. Eu queria antes disso, eu queria só falar rapidinho, com relação à declaração de imposto aqui, né? Como não vai dar tempo da gente falar, em outro momento, né, a gente pode estar falando? Sim, pode. E é interessante, porque o pessoal gosta e precisa das dicas, é muito bom. Que habilido que eu sou convidado para a próxima vez. Vai ser muito bem-vindo, né? Eu quero lembrar que a partir de abril começa o período de declaração de imposto na Bélgica. Então fique atento, né? E quem precisar, eu estou à disposição. Né? Agora, voltando na sua pergunta, quando eu falo de projetos sociais, né, são todos esses projetos que eu faço, como eu citei o Conselho de Cidadãos da Bélgica e do Luxemburgo, né, onde é um conselho que está em comunicação com a comunidade e o consulado, né, que serve um pouco uma ponte entre a comunidade brasileira local e o consulado geral do Brasil, ou seja, o governo. Né. Tem também o Elo Europeu de Português como Língua de Herança, né, que eu fui cofundador, né, que trabalha mais com a língua portuguesa, né, como elo, né, que traz essa ligação entre as iniciativas de português como língua de herança, né, dentro dessa organização que a sede é em Genebra. Né. Desculpa, meu Deus, aqui a sede é em Oslo. Né? Oslo. Estou confundindo a então, a minha preocupação não é só aqui na Bélgica, mas com o brasileiro como um todo. Né? Por isso que essas organizações, o que me levou a trabalhar, a fazer parte dessas organizações a nível internacional, foi justamente das atividades locais. Né? Através de formação, através de palestras, justamente. Né? Igual, por exemplo, teve um ano que eu fui dar uma palestra na Itália, em Florença, né?
sobre as iniciativas, sobre associativismo, né? Porque tanto na Bélgica, né, e assim como em outros países, tem muitas associações de brasileiros, né, para brasileiros ou criadas para brasileiros, né, e que muitas das vezes não falta essa parte técnica, essa parte administrativa, né, até contábil, né, e financeira para poder estar iniciando. Então, quando eu fui lá, é só um exemplo prático, né, fui lá nessa palestra, né, dando essa palestra, ficou claro para mim, né, que as dificuldades lá, muitas delas eram igual daqui, né. Foi em 2018, se não me engano, eu estive lá em Dubai, né, para uma outra palestra também nesse campo, né. Por que eu estou citando essas diferenças? Né? Um país tão longe, né? Dubai, em termos de realidade brasileira, é diferente daqui da Bélgica, é diferente da Itália, tá? É diferente de Londres, né? Então, é diferente, enfim, de todos os países da Europa. E certas dificuldades lá, nesse aspecto, né, correspondia às mesmas dificuldades, às mesmas realidades, né, proporcionalmente. Né? Então, interessante, né? Exatamente. Então, embora sejam palestras diferentes, mas o público era brasileiros e brasileiras. Né? Então, Londres, em Dubai, é mais focalizado sobre a educação e a cultura, e em Florença era mais focalizado justamente sobre a gestão e a constituição de organização, de associação e empresa. Né? Então, essa conciliação, essa proporcionalidade em termos de realidade diferentes, mas, no entanto, né, a gente via a necessidade do brasileiro que me leva e sempre me levou a preocupar muito com essa parte social. Né. Aqui na Bélgica, por exemplo, foi em 2006, né, teve duas organizações que nós criamos. Né. Teve a Abraço, que era a Associação de Ajuda e Informação a Imigrantes em Situação Irregular ou Precária, né, que durante muito tempo desenvolveu muito bem o seu papel e ajudou muito a comunidade brasileira. Né? Tem a Associação Raiz Mirim, que hoje se chama Raiz, né? Também, que é uma organização que trabalhou mais focalizada na parte de educação, na parte cultural, né? Na parte, em alguns aspectos, inclusive na parte social, né? Que existe até hoje, né? Que hoje se chama Raiz. Então, tem a comunidade que eu participei, onde fui coordenador, inclusive, da comunidade católica aqui na Bélgica, né, propriamente em Bruxelas, né, que também a presença, a situação de pessoas precisando de apoio, o que buscava por uma solidariedade, que buscava por informação, que busca ainda hoje, né, se encontrar aqui na Bélgica e Luxemburgo. Né, então, aqui na Bélgica, propriamente dito, né, que me levou a contribuir, a dar minha contribuição, a sugerir, a propor o projeto nas questões sociais. Né? E minha preocupação não só aqui, mas desde o Brasil, né? E assim também era a minha preocupação com relação aos brasileiros no Luxemburgo. Né? Então, minhas atividades sociais, né, foram sempre bastante diversificadas. Né? Por isso que por isso que eu sempre falo numa palestra que eu tenho no campo, né, do português, no campo da cultura, mas sempre o meu foco é nessa parte, do que eu gosto muito, né, que é a parte financeira, que é a parte de criação, de constituição de uma associação, a constituição da empresa, né, porque eu acho muito bonito. Né, as pessoas falam isso. Onde é que você vê beleza na constituição da empresa? Tem que gostar, né? Faz o que ama. Que maravilha, Denilson. Não tem coisa melhor do que quando você recebe uma pessoa, né, você dá uma consultoria, você explica como construir a sua empresa, ou você explica como ela não deve fazer, né, porque tem algumas vezes as pessoas chegam até mim, né, chegam até você, e propõem todos os seus projetos. Né, e aí você vai estudar, vai analisar com a pessoa, e aí você tem certeza mesmo que você quer fazer, porque às vezes as pessoas têm toda uma motivação, mas ainda não está preparada, nem psicologicamente, né, nem estruturalmente, porque uma coisa é você ter a vontade, ter o sonho, que para mim já é excelente, né? Outra coisa é você chegar e falar, me falaram que é bom eu abrir uma empresa assim, né? Me falaram. Né?
E mais a pessoa está contente, está feliz no seu trabalho, está, né? Então, e essa relação que você vai entender, você vai conversar com a pessoa, né? Isso para mim, é formidável. E uma responsabilidade enorme, Sim. né? Porque uma vez que eu te dou um aconselhamento, uma vez que eu te dou uma informação, né? Uma vez que eu falo o que você poderia estar fazendo de melhor, né? O que você poderia não estar fazendo, né? Isso vai estar pesando de uma forma ou do outro na balança, na decisão daquela pessoa. Né? Verdade. Então, para mim, mesmo que do lado profissional, eu falo, o que você está fazendo é puro comercial, é puro profissional, nesse sentido, excelente, né? Porque eu vou estar dando contribuição para aquela pessoa. Né? Verdade. Então, é sempre por isso que eu falo voluntariado social, porque é algo que eu faço realmente do coração. Né? E o voluntariado é aquela parte que você faz, como todos sabem, sem esperar nada de volta. Lucrativo, Exatamente. né? Sem esperar nada de volta e muito menos esperar algo financeiro. Né? Pois é, gente, se vocês precisarem, contratem o Adenilson, né, contador, porque ele faz o trabalho dele com amor, então ele não vai simplesmente te passar uma informação, ele vai explicar tudo certinho do jeito que precisa ser feito, com todo carinho, né, Adenilson? Tá. Sim, estarei sempre à disposição, né, para o que precisar em qualquer um desses temas, né, como eu já disse, né, tanto na área financeira quanto na área contábil, né, sobretudo na área fiscal, lembrando, como eu disse agora há pouco, né, que logo mais, em abril, está iniciando a preparação da declaração de imposto de renda. Né. Se eu for convidado, né, vou explicar. Com certeza. Desculpa a minha parte de me convidar. Tá? Eu estava dizendo o seguinte, né? Então, a declaração de imposto de renda não é só na hora de fazer essa declaração que você se prepara. É toda uma preparação, né, desde o início do ano, mas em outro momento eu explico um pouco melhor, mas estou à inteira disposição para acolher tanto sugestões, né, porque às vezes a gente oferece um serviço, né, mas a pessoa está esperando outro serviço, né, mas fala, não, ele pode fazer só aquilo, mas não faz outros também. Exatamente. Na área financeira, né, que é bastante, na área de gestão, na área administrativa também, né, é bastante amplo. Né? Então, se for algo que não está dentro do nosso menu, né, a gente pode estar acrescentando e oferecendo esse serviço também. Tá bom? Que legal, Denilson, muito obrigada, tá? E a gente com certeza vai te chamar outro dia